Boa noite. Eu queria começar agradecendo o convite do Dani Mansinsen, do Antônio, do Gustavo Moraes, e o Leandro, com um agradecimento levemente cínico. É muito difícil fazer a sequência ao seu ato aqui. Por outro lado, tenho um agradecimento sincero, que é a mistura da malandragem do Leonardo, do Memórias de um Sargento de Milícias, com a sugestão de que eu deveria negociar melhor o meu cachê por estar aqui, será bem lembrada. O convite foi um pouco constrangedor também na dificuldade de eu precisar fazer apostas e antecipar cenários futuros. O meu amor por cartomantes se encerra no conto do Machado de Assis. Não tenho nenhuma pretensão de fazer grandes antecipações de futuro aqui, com exceção de que acho que cada vez mais vocês vão ver advogados sem terno e historiadores com terno em muitos ambientes profissionais e pelo mundo afora. Para falar de futuro, fui buscar alguns futuristas. Um que me inspira já há muitos anos, desde a época de faculdade, é o Norberto Bobbio. Uma frase muito forte dele no Futuro da Democracia, que me marca bastante, é que se dois homens veem uma silhueta no horizonte e um acha que é um homem e o outro um cavalo, os dois podem estar, não de toda forma, errados se for um centauro, mas os centauros não existem. Então, uma parte do meu trabalho profissional no Google tem a ver com a missão da empresa, de organizar as informações do mundo e torná-las universalmente úteis e acessíveis. E, embora não esteja aqui representando a empresa, eu vou contar muito mais com a visão de vocês, com as contribuições de vocês no momento das perguntas, do que me estender demais. Vocês que estão em empresas e em escritórios de advocacia na vanguarda da propriedade intelectual, as provocações que eu quero fazer aqui, espero que tenham uma ressonância com a prática profissional de todos. O primeiro questionamento, que é comum a vários amigos meus, idealistas, é que talvez a propriedade intelectual esteja fadada a acabar. E aí tem esse argumento vem em vários formatos. Um primeiro deles é dos entusiastas da produção colaborativa de conteúdo. Eu estou pensando nos adoradores do Creative Commons, no Benkler, que é um professor da Universidade de Harvard. E tem uma ironia aí curiosa, que é o fato de que as formas colaborativas mais poderosas, mais arraigadas hoje no mundo, elas são dependentes da propriedade intelectual. Seja no lado de licenças livres, de copyleft, seja no lado de uma empresa privada, em geral, se organizar e arregimentar. Obrigado. Eu sou uns 10 metros mais baixo que o Leandro, para ficar nas hipérboles. Mas, seja no fato das empresas terem que se apropriar de arranjos contratuais para utilizar as inovações dos seus usuários, ou seja, no fato de terem licenças que vão se propagar de maneira incessante, porque são livres, marcadas pelo copyleft, é o direito, nesse caso autoral, tradicional, que está presente. O Eric von Rippel, professor do MIT, fala bastante sobre isso quando ele discute as bicicletas, e como as empresas que são mais inovadoras hoje em dia conseguem se apropriar do que os mountain bikers fazem, por exemplo, acoplando um cantil, uma cestinha, e aí a Caloi no Brasil foi pioneira nisso e tem muitos méritos de conseguir dialogar com os consumidores que não são passivos, que também acrescentam muito para a inovação. E esse ciclo só é possível para empresas que estão abertas à criação dos usuários e dos consumidores, mas essa abertura sempre vai passar por direitos de propriedade intelectual. Então, caminhando para o fecho desse raciocínio, não é menos propriedade intelectual que vai resolver alguns problemas, inclusive de obstáculos e solavancos da inovação. Eu não sei se alguém conhece, esse é um hardware que chama Big Sur, e esse é um símbolo de um software que chama TensorFlow. Os dois são exemplos bem recentes de licenciamento livre feitos por empresas líderes na área de tecnologia da informação para fomentar a inteligência artificial. As empresas não estão, evidentemente, na economia da dádiva, não estão na Papua Nova Guiné. Elas estão buscando estabelecer padrões e garantir que todas as criações futuras são compatíveis com as suas próprias plataformas. Tem um interesse capitalista, formal, comercial envolvido, uma inteligência jurídica importante por trás dessas iniciativas e, evidentemente, são estratégias que estão presentes em muitas indústrias e vão ser mais frequentes com a internet, com o compartilhamento de conteúdos potencializado por a capacidade
computacional que está disseminada no mundo, nas nossas mãos, nas nossas casas, nos nossos trabalhos. E ainda no campo da propriedade intelectual, sendo vista como um problema, as reações muitas vezes também estão ancoradas em mais propriedade intelectual. Eu estou usando propriedade intelectual, vocês todos sabem, num sentido amplo, com a licença outorgada pelo Daneman, indo além de patentes. Mas, no caso de patentes, quando a Electronic Frontier Foundation, que é uma ONG contrária a patentes de software, cria uma aliança para que qualquer interessado possa contribuir com um pool de patentes e utilizar livremente e ter liberdade de atuação com relação a um portfólio enorme, eles estão claramente dentro do campo, trabalhando na moldura do sistema de patentes tradicional. E aí a pergunta seguinte é, então a gente vai ver mais propriedade intelectual, mais propriedade industrial e em que formas? Quais são as feições? E essa é uma pergunta difícil. Claramente não são na forma de, por exemplo, proteção a circuitos integrados, a topografia de circuitos integrados, como se tentou fazer no Brasil para impulsionar uma indústria de semicondutores que, infelizmente, a gente não tem aqui. Essas formas passam necessariamente por lidar com um mundo que é fragmentado, por direitos que são dispersos e por usos não autorizados cada vez mais difíceis de se identificar e, eventualmente, de se combater. As oportunidades que advêm daí são imensas. Os fracassos são bastante gritantes. Eu amo essa figura. Esse é um serviço de streaming disponível em todo o mundo, a não ser que você more fora dos Estados Unidos. Mas quem conseguir acertar a mão e dosar bem tecnologia e arquitetura jurídica pode ter resultados fenomenais. No campo da música, em que tradicionalmente o papel dos agregadores é importante, para gravadoras ou editoras independentes terem acesso a negociações contratuais de grande porte, esse fenômeno já é visto há muito tempo. Então, o eMúsica, que foi comprado pela Claro há um pouco mais de um ano, a The Orchard, que é uma das empresas líderes no mundo em agregar direitos de gravadoras e editoras de maneira não exclusiva, e a Cultura Exchange, que é uma brasileira que vem crescendo também nesse campo, demonstram como que você trabalhar com a identificação de direitos, no caso dessas três, autorais, e aproximar interessados no licenciamento, licenciantes de um lado, licenciados do outro, pode ser não só rentável, mas garantir a utilização lícita de uma série de direitos que, de outra forma, estariam legados ao abuso. E aí espero estar dando uma lufada de esperança na liquidez negativa que o Leandro apresentou. No campo patentário, essas iniciativas são muito importantes e vêm crescendo. Várias empresas já foram criadas e já falharam. E uma parte da beleza e da minha admiração pelo Vale do Silício é o incentivo ao fracasso, ao erro. Errar rápido é uma coisa muito valorizada, porque com esses aprendizados as coisas se transformam e são retrabalhadas e, eventualmente, os novos negócios, as apostas mais ambiciosas vingam. Tem uma empresa que chama IPZone, que vem fazendo um trabalho interessante com a tentativa de mostrar patentes que são potencialmente úteis em algumas indústrias, mas cujo titular não está interessado na exploração, e fazer o casamento com a empresa que tem interesse naquela tecnologia. Essa outra empresa no campo autoral, a Cipix, foi vendida por 16 milhões de dólares depois de 2 anos e pouco de existência. Ela basicamente aproximou no mercado americano todas as editoras de livro didático e todas as universidades que estão interessadas em que os alunos paguem pela pasta do professor. Então, os royalties chegam na mão dos autores, continuam estimulando a criação. As universidades conseguem fazer com que os estudantes não caiam na ilegalidade e, se elas cobrem o custo ou se elas conseguem descontos em favor dos estudantes, tudo isso é automatizado. Tem ganhos de eficiência fenomenais aqui. Toda a negociação passa a ser por alguns cliques e os editores, obviamente, estão muito satisfeitos. A ProQuest, que adquiriu essa empresa, é uma gigante no mercado de serviços educacionais dos Estados Unidos, e ela está fazendo outras apostas em plataformas que, de novo, aproximam licenciantes e licenciados em PI. Pensando em outros palcos, tem espaço, e a internet é pródiga em exemplos,
para empresas que também fazem o papel um pouco além, que vão além da gestão do licenciamento e passam a empresariar propriamente artistas ou, eventualmente, a bancar laboratórios para inventores, para cientistas. Então, a Gumroad é um exemplo. E tem empresas olhando para o mercado de impressão em 3D que estão se antecipando ao que seria esperado e certamente o discurso mais aterrador de que o céu vai cair sobre as nossas cabeças e que a autoria vai ser morta e algumas vezes, como Mussolini, e não vai ser enterrada, e o corpo vai ser exposto morto na internet. Na verdade, tem várias empresas se antecipando a isso e procurando garantir que, se eu for imprimir o meu bonequinho do Homem-Aranha, a Marvel vai ser remunerada, o artista gráfico que criou aquele padrão do Homem-Aranha vai ser remunerado, o programador de software vai ser remunerado, e o ecossistema em que isso acontece não vai ter custos de transação altíssimos, e a barreira à entrada dos participantes do sistema vão ser diminuídas, vão ser diluídas na medida do possível. Essa empresa chama SourceTree.io. O fato dela ser promissora, pelo menos no Vale do Silício, fez com que ela captasse, acho que em 8 meses, mais de 20 milhões de dólares. E ela está indo para um outro round agora. E aí, ainda no campo de como a propriedade intelectual está sendo revivida por tecnologias que aproximam os interessados em utilizar e os interessados em criar, criadores existentes de obras intelectuais ou de invenções, e os consumidores esperados dessas criações, tem algumas empresas trabalhando no lado dos furos. Então, tem uma metáfora comum no meio empresarial do fast second, da empresa que copia e aperfeiçoa e faz um produto um pouco melhor do que a empresa que foi pioneira, e aí ela ganha e conquista o mercado. Tem algumas empresas fazendo isso de maneira bem arrojada, com base no sistema de patentes. Tem uma que chama TechMine. Tem uma discussão na Getúlio Vargas. Eu e o Gustavo damos cursos para mesmas turmas. A gente está discutindo usar isso como exemplo. A TechMine basicamente fala para uma empresa que está na área de bioquímica que uma determinada patente foi depositada só na Alemanha, o período de graça expirou, e você, empresa de bioquímica interessada naquele produto, pode eventualmente fazer isso de forma rápida, lícita, utilizando o conhecimento e, se a suficiência descritiva estiver adequada, de maneira bem rápida e eficaz numa outra jurisdição. A propriedade intelectual, porém, não só ao enfrentar os desafios que a gente colocou aqui, mas ao tentar se adequar aos problemas de diferentes indústrias que exigem um tratamento diverso, vem sendo alterada e testada por governos em vários lugares do mundo. Eu queria muito usar a figura de algum brasileiro, alguma brasileira, para representar o poder institucional, mas hoje não é um dia muito fácil para isso, e eu não ia pôr a foto do Eduardo Cunha aí, quando eu mandei a apresentação. O que os Estados Unidos estão fazendo, tem uma discussão muito grande no escritório de patentes e marcas e no FTC, na autoridade de competição, é discutir patentes diferentes para áreas e indústrias diferentes. Esse livro do Michael Heller, acho que é o melhor diálogo que eu tenho com a fala do Leandro sobre a história da propriedade privada. Esse autor basicamente diz que em qualquer área, quando se pensa em propriedade, tem a não propriedade, a propriedade comunal, e muita gente identifica ganhos de produtividade e um uso ótimo, a visão consequencialista de que, voltando para São Tomás de Aquino, o condomínio é a fonte de rixas e que o proprietário é quem melhor preserva e utiliza o que ele possui. O Heller fala que, na verdade, essa visão é incompleta, que a propriedade demais atrapalha. Ele tem exemplos do direito imobiliário em que, se é fundamental para uma determinada região que haja um novo aeroporto, a resistência dos vários proprietários rurais, das pequenas propriedades rurais que seriam necessárias para construir o aeroporto, só pode ser vencida se a legislação absorver mecanismos dinâmicos, inteligentes, como a desapropriação. E aí o Heller tem alguns exemplos no campo de patentes, principalmente com celulares, que tem milhares de patentes que poderiam ser obstáculo para a entrada de novos competidores no mercado.
E ele fala que o campo concreto da propriedade intelectual, em que há ganhos de produtividade, ele não se esgota na ausência de propriedade. Em outras palavras, que a baixa proteção é ruim, a eficiência máxima, o bem-estar máximo está atingido com a proteção ideal, e o excesso de proteção sempre é deletério, sempre é daninho para a criação, para a criatividade, para a produção de novos conhecimentos. O que as reformas que eu imagino que são as mais prováveis, e é esse cenário de futuro que boa parte de vocês deve estar envolvido, e as discussões são crescentes, inclusive no Brasil. O que esse cenário impõe é que se pense diferentes indústrias e diferentes proteções com flexibilidade da lei. Então, talvez o campo de proteção ótimo para patentes que envolvem software não tenha nada a ver com o de patentes de fármacos. E talvez a química de materiais não consiga dialogar no campo normativo de uma maneira adequada com as proteções no lado mecânico, por exemplo, do levantador de vidro do carro. Entre esses pontos, tem desafios que se colocam e dois são fundamentais, voltando num outro futurista, que é o Arthur Clarke, que escreveu 2001. Eu não consegui usar a figura do filme, que é confusa demais, mas ele está bem atual ainda. Depois de 2001, ele escreveu 2010, 2061, 3001. A gente ainda tem como chegar nos futuros possíveis do Clarke. Mas ele fala que qualquer tecnologia suficientemente avançada, ela se confunde com mágica. Então, as inovações, as novas tecnologias colocam questões que são inteiramente novas e que assustam e que amedrontam. E entre a mágica celebrada com fogos de artifício e a mágica feitiçaria, objeto de perseguição, de inquisições, tem um espaço difícil das pessoas entenderem. Entre a reação do taxista Uber e a adoração das pessoas por um novo iPhone, tem um mundo de respostas possíveis. Os cientistas e os empresários, os advogados e os usuários e consumidores que se deparam com esses problemas, eles têm que estar atentos, chegando no ponto desse trecho final, a duas questões que são cruciais. A primeira delas, eu vou usar uma patente para exemplificar, é a necessidade de conhecimento técnico. Então, quando a Microsoft faz uma patente sobre o uso de emoções captadas em usuários de sites da internet para servir anúncios, é evidente que a reação inicial das pessoas pode ser, cara, não dá para isso prosseguir, não é possível. Essa patente, inclusive, não tem um objeto ilícito. E a Microsoft é uma empresa extremamente inovadora e ousada. Entender exatamente como funciona a mecânica de anúncios online e entender se faz sentido ou não esse tipo de inovação, exige que para os operadores do direito, exige que se vislumbre esses problemas de maneira interdisciplinar. Então, é fácil pensar no exemplo, eu estou deprimido, tenho uma foto do meu vídeo, capta as informações, a Microsoft passa isso para uma rede de anúncios e eu vejo uma propaganda de Xanax. É bem desagradável. Por outro lado, supondo que eu tenha perdido a minha família num cruzeiro e eu tenho inteligência computacional que sabe disso, quando eu fizer uma busca no Google por um cruzeiro italiano 1998, buscando um acidente similar ao que matou a minha família, talvez eles saibam quando não me mostrar um anúncio de faça o seu cruzeiro no fim do ano. De novo, a tecnologia pode ser mal empregada, evidentemente, mas ela pode ser bem empregada. Além do olhar interdisciplinar, o segundo ponto que vale para qualquer área da propriedade intelectual é a questão da concorrência. As autoridades concorrenciais e os problemas de antitrust são prementes e são internacionais, e nas autoridades locais com poder, como o CAD no Brasil, eles vieram para ficar. Essa é uma outra patente da Microsoft que permite que, com base nos controles do Xbox, o Kinect, ele saiba quantas pessoas estão na sala. E aí, na hora de vocês estão no Netflix escolhendo um filme, ele vai definir o preço de maneira dinâmica, considerando quantas pessoas assistem o filme. É diferenciação de preço,
na linguagem dos economistas, você tem um ganho de eficiência aí, você pode, inclusive, fazer um financiamento cruzado e cobrar mais barato de quem assiste o filme sozinho, mas tem uma discussão grande sobre privacidade, sobre a invasão da santidade do lar. Essas discussões são intensificadas pelo olhar concorrencial e, voltando na questão interdisciplinar, exigem do operador do direito que conheça e transite por áreas que são cada vez mais complexas. Toda a dificuldade do mundo pós-moderno, do mundo líquido, vai cair na cabeça dos advogados. Tem tecnologias também de apoio à profissão jurídica, eu não vou entrar nisso aqui, mas tenho me dedicado bastante ao tema. Mas o fato é que, pelo menos nesses dois campos, de conhecimento do negócio e amor pelo que pode acontecer numa determinada indústria, e a interdisciplinaridade que se transpõe para questões concorrenciais, o direito da propriedade intelectual está mudando e vai continuar mudando. Ninguém falava de patentes essenciais no Brasil há 5, 6 anos atrás, e cada vez mais esse é um tema de interesse, inclusive da academia, que costuma chegar um pouco atrasada no nosso campo. E aí, para fechar um pouco e abrir para perguntas, eu queria lembrar o Rousseau. Ele é um boa praça, não acredito em tudo que o Leandro fala, mas o Rousseau falava que para vencer os inimigos da pátria é preciso de audácia, sempre audácia e muita audácia. E para que o direito da propriedade intelectual seja esgrimido de maneira adequada, é preciso audácia, é preciso pensar entre o direito à política, entre o passado e o futuro, entre indústrias e com o apoio, com o aporte de conhecimentos que vem da economia e da ciência política, porque sem esse trânsito, sem essa abertura, a gente vai ficar com o INPI que existe hoje, com o CEGEM, com a Anvisa, com os acrônimos que imagino que todos nessa sala tenham sentimentos um pouco paradoxais quando ouvem. Mas é isso, não vou atrapalhar mais a noite de vocês. Obrigado. Daniel, muito obrigado pela sua excelente palestra, exposição. Realmente você citou assuntos muito interessantes. Antes de fazer qualquer observação, eu indago se, na plateia, alguém gostaria de intervir. Olá. Oi, aqui. Sim. Pode declinar o seu nome? Lógico. Carlos Eduardo, do Daneman Simpson. Daniel, inicialmente, parabéns pela apresentação. Eu acho que sintetizou bem os desafios da nossa área, né? E eu acho que um pouco do que você passou, e acho que é a minha percepção, o direito ele está sempre correndo atrás das inovações e das alterações sociais, né? E talvez esse seja o grande desafio, né? Tentar acomodar o direito à realidade social que a gente vive, a gente está sempre nessa corrida. E aí a gente tem, basicamente, eu vejo duas principais soluções. Uma é tentar aplicar os institutos que nós já temos hoje e que nós já estamos acostumados e que nos dá uma certa segurança, ou tentar voltar um pouquinho atrás e questionar esses institutos dentro dessa proposta, talvez um pouco mais aberta e ampla. Será que os instrumentos que nós temos hoje eles são adequados para as realidades, para as tecnologias e para os desafios e modelos de negócio que nós temos hoje, né? Então, quando a gente pensa em economia compartilhada, quando a gente pensa em Uber, quando a gente pensa nesses novos modelos de negócio, e eles ainda se socorrem desses modelos tradicionais, será que isso é um melhor modelo? Eu não sei se foi mais ou menos nessa linha que você tentou passar, quando a gente estava falando ali de flexibilizar a aplicação para algumas indústrias. Né, hoje, pelo TRIPS, pelo Tratado Internacional que rege, a gente não pode fazer essa discriminação, mas talvez seja um modelo de começar, diferente de pensar, né, e de começar a rever esses paradigmas e dogmas que a gente tem aplicado durante os últimos anos. Queria ouvir a sua percepção sobre isso. Eu agradeço bastante o comentário. Eu acho que um primeiro ponto é que eu discutia muito durante a faculdade com um professor de Direito Civil que falava que o Código Civil podia ser restrito à responsabilidade aquiliana e enriquecimento indevido. E o mundo é mais complicado que isso, felizmente.
O Einstein falava bastante que a gente deve tornar as coisas mais fáceis, mas tem sempre um limite. Elas não podem ser tornadas mais simples, mais banais do que elas são de fato. O crucial para mim é que os institutos sejam questionados. No caso do TRIPS, por exemplo, exaustão nacional ou exaustão internacional de direitos é uma questão mal resolvida para o Brasil. Da década de 90 até hoje, na minha passagem pelo governo federal, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio claramente não acumulava conhecimento para isso, e as contribuições do setor privado não chegavam de forma organizada também para que o país tomasse uma medida, ou deixasse de tomar, mas para que as ações ou omissões fossem mais calculadas. No campo das políticas públicas, acho que falta um amadurecimento estratégico para o país com relação a políticas de propriedade intelectual. A gente... Bom, vocês todos veem essas mazelas no nosso dia a dia profissional, mas com relação à lei, a minha ênfase no final da apresentação, no embate entre direito e política, entre a lei sendo feita, sendo moldada pelos tribunais ou não, e o direito posto, ele tende a se resolver por bem ou por mal, e aí tem riscos enormes nisso. O ativismo judicial brasileiro me preocupa imensamente. E esses institutos abertos, principalmente do direito civil tradicional, como enriquecimento indevido, podem gerar resultados um pouco arbitrários. Para ter um pouco de esperança, eu acho que na área da propriedade intelectual, o conhecimento crítico, o acúmulo de discussão que a gente tem no setor privado é enorme. Então, havendo mais diálogo com os legisladores e uma preocupação em também educar magistrados, a gente pode caminhar numa direção boa. As varas especializadas, obviamente, não são nenhuma panaceia, mas como elas forçam os juízes a se defrontarem com o mesmo problema, por vezes repetidas, elas acabam sendo um pouco o melhor que a gente tem por enquanto. Mas não é o ideal. E aí, o meu otimismo está acabando. Como eu comecei a palestra elogiando Machado de Assis, ele tem limites. Obrigado, Daniel. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Desculpa, eu não vejo direito por causa do reflexo aqui. Não? Não? Teria só uma pequena reflexão. Eu gostaria de ouvi-lo também sobre isso, e provavelmente o Leandro vai falar alguma coisa a respeito disso. Você tocou no ponto do alargamento da propriedade. Em algum momento você disse que, segundo alguns, propriedade demais atrapalha. Isso, aliás, já que nós citávamos há pouco os gregos, né? O Solon, um dos famosos 7 sábios da Grécia, tem um aforismo que diz: "Udemenen", nada demais. Tudo que é excesso, tudo que é excessivo é ruim, não pode ser bom. Que os gregos, em todos os aspectos, eles tinham um entusiasmo, quase que uma obsessão por métrica, né? Pela medida, né? E isso remete também ao fato de o nosso mundo ser essencialmente binário, né? Aliás, na sua palestra você mostrou ali o 0, 1. Nosso mundo é binário. E o binário é tenso, e o nosso mundo é de tensões, e exatamente o direito, a finalidade do direito é equilibrar essas tensões. As tensões têm que existir, porque elas são naturais, né, do ser humano, mas então você tem que equilibrar, e isso me leva também a um outro problema, que são as tensões entre a propriedade intelectual, tanto industrial e intelectual estricto sensu, e o direito da concorrência. E nesse momento, né, como Pontes de Miranda dizia, se a concorrência for ilimitada, então nós teríamos um mundo antropofágico. Ele falava de cutthroat world, né? Até ele disse em inglês no tratado dele de direito privado. Então, aí entra o Estado. Né? Entra o Estado. O problema é que o Estado tem muita dificuldade de dosar a sua mão, né? E a mão do Estado tende a ser muito pesada, sobretudo o nosso, né? Eu não sei se você gostaria de comentar um pouco sobre
essas tensões. Leandro, não sei se você gostaria também de, em seguida, dizer alguma coisa a respeito disso. Acho que o primeiro ponto que eu queria comentar é que eu queria te agradecer por me lembrar do Hesíodo, que a metade vale mais que o todo. A justa medida dos gregos ela se refletiu no direito romano. A ideia de frônesis, do equilíbrio, estimulou os romanos a pensarem no direito com contraditório, com um pretor responsável por também pensar os interesses além do que as partes só estão imaginando. Uma tendência que eu vejo na tecnologia e que está afetando a capacidade das máquinas de aprenderem sobre o mundo é a fuga da lógica binária. É fuzzy logic, é você ser capaz de lidar com ambiguidades e com vaguezas. Isso, evidentemente, ameaça a aplicação do conhecimento humano ao trabalho em várias áreas, inclusive na jurídica. Não se enganem, acho que vão haver menos advogados, certamente menos que 1,5 milhão do Brasil de hoje, daqui a 20, 30 anos. Ainda bem que eu já praticamente estou no fim de carreira. Mas tem um benefício, certo? Que os trabalhos intelectuais mais sofisticados, o que as máquinas não conseguem fazer, lidar com emoções e com as circunstâncias que são muito peculiares e particulares, vai gerar a sofisticação dos profissionais que continuam no mercado. O que me intriga dessas discussões, e acho que o Thomas Moros está errado, ele é categórico. O Leandro lembrou uma frase, eu procurei algumas traduções. Todas que eu encontrei, a sentença é breve. Não existem advogados na utopia. Não há advogados na utopia. A última versão portuguesa que eu li, na utopia não há advogados. Mas aí os advogados entraram com uma ação para anular a utopia. É possível, mas o que eu acho é que sem a representação adequada, sem a defesa técnica, para usar os termos nossos constitucionais, é difícil as partes conseguirem vocalizar bem os interesses delas e é difícil o juiz ser capaz de imbuir na decisão judicial valores públicos, porque o juiz Hércules do Dworkin não dá conta de tudo. Para justa medida, para a propriedade intelectual e no diálogo com o antitrust, o que eu acho que tende a acontecer é muita experimentação. A mão do mercado é pesada demais. Eu, particularmente, me incomodo quando a União Europeia força o Google a responder uma acusação sem ter tido um inquérito prévio, para quem leu o Statement of Objections sobre Android. Eu me incomodo quando o Ministério da Cultura faz como fez hoje, a edição de instruções normativas, depois de receber críticas, uma saraivada de balas de todos os agentes do mercado, inclusive questionando a jurisdição do Ministério da Cultura, e ainda assim, estamos de saída, antes de apagar a luz, vou jogar 2 instruções normativas na cabeça do mercado a pretexto de beneficiar os artistas brasileiros. Mas a gente tem que lidar com isso. E acho que, voltando na questão do direito da política, acho que essa justa medida só é encontrada com mais diálogo, com um diálogo qualificado, com contraditório e com as pessoas se dispondo a vir a ambientes como esse e a participar, e a se disporem a ser convencidas, não só convencer. Aliás, você mencionou a União Europeia e os seus regulamentos. Isso até me trouxe à lembrança uma observação que o Dr. Peter Dirk Simpson, muitos anos atrás, fez, quando não havia ainda a União Europeia, ainda não tinha se transformado em uma união, era a Comunidade Econômica. Então, a Comunidade Econômica Europeia foi expedindo várias diretivas, cercando o mercado e em todo o sistema, regulando o sistema de distribuição seletiva, mas realmente intervindo de forma bastante acentuada no mercado. Eu me lembro do Dr. Peter, uma vez criticando a Comunidade Econômica Europeia, disse assim: mas isso aqui é um verdadeiro ato normativo 15. Para quem não viveu a época, o ato normativo aqui, mas o Ricardo até já está rindo, porque ele certamente lembra bem do que foi o ato normativo 15. O ato normativo número 15 foi o AI-5 da propriedade industrial. Em 1975, o INPI editou uma portaria, era um ato normativo, pomposamente chamado ato normativo, esquadrinhando as várias modalidades de contratos na área de propriedade intelectual, contrato de fornecimento de tecnologia, prestação de serviços técnicos, contrato de licença de marca, de licença de patente, e era um figurino realmente
era um figurino mais ou menos como aquele que você mostrou naquele famoso retrato do Luís XIV, né? Que eu acho que é do Hyacinthe Rigaud, né? Não é? Do Hyacinthe Rigaud, que foi um dos maiores portraitistas da época, retratistas da época, né? Uma coisa rigorosa, né? E aí o Dr. Pedro exclamou, mas a União Europeia, a Comunidade Econômica Europeia está fazendo a mesma coisa, está intervindo em contratos, né? E nós é que éramos um país regidos pelo regime militar naquela época, né? Leandro, você teria alguma observação? Tem várias questões importantes. Eu acho que nós temos que trabalhar um pouco nietzscheanamente com a dimensão trágica da existência. Não haverá um mundo perfeito. Nós somos frutos de um equívoco estrutural desde a criação. Vamos tomar agora as vozes do futuro ministro da Ciência. Adão e Eva, o casal perfeito colocado no paraíso perfeito, com pleno controle de propriedade sobre tudo, nenhuma concorrência. Eva foi a única mulher que jamais sentiu ciúmes de nenhuma outra mulher. Inexistência de sogra, nora e genro nisso. Temperatura perfeita, corpos perfeitos. Apenas uma regra no Código de Ética: não pode comer essa árvore. O resto pode tudo, não deu certo. Foram expulsos do paraíso, quebraram o único código. Hoje nós temos milhares de códigos. E na Terra geraram 2 filhos, e um matou o outro, 50% de homicídios, na primeira família humana, criada diretamente por Deus e sob supervisão de Deus. Isso torna os casos seguintes, Suzanne Richtenstoff, o casal Nardoni, casos menores, diante de uma tradição. Citando um livro de divulgação do Pereira Coutinho, o pensador português que escreve na Folha, não é função do Estado, ele como conservador compartilha dessa ideia, um pouco liberal, um pouco Stuart Mill, não é função do Estado implantar o paraíso. A função do Estado é impedir o inferno. Então, conseguir um mínimo equilíbrio das coisas, saber que num país como a Noruega, de alto IDH, de igualdade étnica, política, de transparência política, pode um louco pegar uma arma e assassinar dezenas de pessoas, nós nunca teremos um Estado perfeito. Aparentemente, tão bem o Daniel citou a genialidade do 2001, aparentemente, o esforço que nós temos hoje é tirar dos homens a paixão, que eles administrem cada vez mais tecnicamente, e fazer as máquinas sentirem. Ou seja, queremos que os homens sejam aquilo que o meu querido príncipe Hamlet diz a seu amigo: me mostre um homem sem paixões e eu o seguirei. A proposta estoica que o Hamlet leva adiante. E as máquinas, como foi demonstrado na exposição do Daniel, devem cada vez mais até dizer se eu estou feliz. O que o Botox vai dificultar enormemente para o computador. Porque dependendo da quantidade, o socorro, um incêndio ou eu te odeio tem a mesma expressão. Então, esta expectativa de um homem cada vez mais técnico e de uma máquina cada vez mais emotiva, eu acho que em algum momento nós vamos nos encontrar para superar essa síndrome de Frankenstein que a Mary Shelley criou lá da Suíça, de que um dia as máquinas vão nos dominar. Se a inteligência, dependendo do desenvolvimento futuro da inteligência artificial, nós podemos cair em um mundo como aquele retratado no desenho, naquele desenho de animação, o Wall-E. Não sei se quem viu, mas é exatamente aquilo, né? Que muitas pessoas falam da inteligência artificial, e há filmes sobre isso, e a expectativa da inteligência artificial. Como eu sou professor, eu já me satisfaço com a biológica. Quer dizer, quando surge em sala de aula biológica natural, eu já estou... Quando brota naturalmente. Quando brota. E eu sempre defendi cotas, desde o início da minha carreira, e hoje defendo a cotas de 10% para alunos inteligentes, né? Todas as vagas, 10% para alunos muito inteligentes. Depois disso, pode distribuir para quem quiser, né? Eu sou a favor de cotas, a começar por isso. Botar um mata-burro na entrada da universidade, já para testar quem consegue atravessar, né? Tem gente esperando a inteligência artificial. Eu já estou
muito feliz com a biológica. Muito bem. Daniel, você gostaria de fazer alguma observação, reflexão? A única que, como colega professor, o meu medo do matar burro é matar uma parte do corpo docente. Bom, vai matar... Muito bem. Não havendo nenhuma pergunta do auditório, e eu gostaria de reiterar os meus agradecimentos aos nossos dois oradores. Eu acho que nós tivemos uma noite bastante profícua, né? E agradecer mais uma vez a presença de todos e convidá-los para o nosso coquetel.